Não tem como não falar de um assunto que está todo mundo querendo saber, que é as atualizações das notas técnicas da reforma tributária. A gente já estava esperando aí essa movimentação, não querendo essa movimentação, porque a gente se programa para fazer as atualizações, aí vem mais atualizações. Mas, segundo o ENCAT, o que a gente está sabendo é que as atualizações é da 1.30 e da 1.31, que se tiver mais alguma versão a ser publicada, é algo realmente urgente, que precisa realmente ser corrigido. Então, a gente fica mais tranquilo para conseguir ter tempo hábil, né, para conseguir desenvolver essas atualizações e realmente lá em janeiro, né, 1º de janeiro, a Dani vai falar dos prazos hoje aqui pra gente, tá tudo já certo para conseguir emitir as notas e trabalhar aí enviando o IBS, a CBS nas notas fiscais. Então, né, hoje, no episódio de hoje, por mais que a gente fale mais de NFE e também de NFCE, todas essas novas atualizações que tiveram tanto em novos campos como nas regras de validação também são para os demais DFEs. Então, CTE, BPE, NFCOM, NF3E. Então, é importante que mesmo a gente cite aqui várias vezes NFE e NFCE, também tem atualizações para esses documentos fiscais. É porque, querendo ou não, os documentos fiscais NFE e NFCE já tem ali mais emissões, né? Mais gente trabalhando com esse tipo de documento, então não tem como a gente não citar eles em primeiro. Falando ainda dessas mudanças, né, a 1.30 ela está recheada de informação nova, recheada de novos campos, novos layouts, novas regras de validação, ajustes, né? Já a versão 1.31, que saiu recentemente, ela está mais assim, corrigindo regras que já estavam no ambiente de teste, né, no ambiente de homologação, porém, ainda estava com alguns erros que precisavam ser corrigidos. Então, a gente respira mais um pouco na 1.31 e foca agora na 1.30, que tem bastante coisa. Falando nessas alterações, Dani, tem um campo que está chamando a nossa atenção, né? Que é o campo de data de previsão de entrega, que ele está localizado lá no grupo B de identificação da NFE. Esse campo, quando a gente para ali para observar ele, não tem como não falar que está ligado à apuração assistida, né? Porque ele vai determinar ali para a gente o débito do tributo. Dani, você que analisou, olhou certinho lá, consegue explicar pra gente como que vai funcionar esse campo ali na prática? Sim, vamos lá. Como você falou, ele é um campo novo que está vindo nessa versão da nota técnica e ele é justamente para ajustar, permitir, não ajustar, mas permitir que o débito do tributo referente àquela NFE seja lançado, vamos dizer assim, na apuração assistida no momento correto do fornecimento. Porque a Lei Complementar 214 de 2025, ela determina que o fato gerador do IBS e da CBS é no momento do fornecimento do bem material ou da prestação do serviço. Falando em prestação de serviço, a gente sabe que a partir do momento que o prestador está lá executando o serviço, é o momento que ele está fornecendo ali o trabalho que foi contratado. Já a questão da NFE, se nós olharmos para a NFE, pensar ali no final de mês, dia 29, 30, 31, onde pode ser feita uma venda de uma mercadoria que sai aqui do estado do Paraná, que vai lá para Rondônia, vai para o Pará, vai para o Tocantins, onde o emissor da nota sabe que ele está emitindo no final daquele mês, por exemplo, no final de novembro, mas que essa mercadoria só vai chegar em dezembro, ou por conta do final de ano ali, pode ser que ela só chegue em janeiro. Então, o que esse campo faz? Ele permite que o contribuinte informe na NFE a data de entrega que está prevista para essa mercadoria chegar lá no seu local de destino. Então, por exemplo, que eu estava comentando, né? Você emitiu a nota agora em fevereiro e essa nota vai chegar só em dezembro, não precisa ser a data certa, tá? Não precisa ser, por exemplo, 20 de dezembro, estou emitindo agora dia 28, 29 de novembro, essa mercadoria vai chegar lá só no dia 20 de dezembro, mas pode ser que ela chegue dia 18, dia 15, dia 25, enfim. Mas ela chega dentro do mês de dezembro. Então, o débito do IBS e da CBS, ele vai ser lançado na apuração assistida dentro do mês aonde esse bem material for entregue para o destinatário. Então, o que a apuração vai fazer? Já tem uma regra ali de validação. Antes de lançar o débito dessa nota fiscal, a apuração vai olhar para esse campo de data de previsão de entrega. Uhum. Esse campo não estando preenchido,
ele vai olhar para a data de saída. Não estando a data de saída preenchida e nem a data de previsão de entrega, aí ele vai lançar o débito pela data de emissão. Então, é um campo simples que está ali no grupo de identificação da NFE, que ele precisa ser preenchido ali no momento da emissão da nota, mas ele vem ali para fazer com que o o contribuinte não pague o imposto no mês, sendo que a mercadoria, né, o fornecimento só se efetivou em um outro mês. Então, é um campo, eu posso estar errado, tá, Leia? Mas eu vejo que ele é um campo um pouco mais tranquilo ali, né? Ele não tem tantas particularidades. Não, ele é bem simples, é um campo que ele vai ser informado ali nas informações da NFE, só vai ser informado a competência, né, mês-ano, e ele tem uma regra de validação que é a Dani falou sobre os critérios, mas tem um ponto aí que é a questão do limite para ser informado. Então, a regra de validação, ela vai verificar se está dentro do prazo de 90 dias da nota emitida. Uhum. Então, esse é um fato que a gente precisa, o contribuinte precisa se atentar na hora de informar essa previsão. Ele vai limitar ali para que a apuração assistida seja correta, né? A gente consiga ali ter uma informação do débito corretamente sendo informado na apuração assistida. E dentro desse campo, se eu precisar fazer alguma alteração nessa data de previsão de entrega, eles criaram um evento para que seja informado ali a mudança, a alteração na previsão de entrega, para, na apuração assistida, essa data, né, seja corrigida também. A única coisa que a gente só não sabe desse evento é quantas vezes ele pode ser registrado ainda. Uhum. Igual a Leia falou, tem o prazo de 90 dias. O fisco estipulou esse prazo de 90 dias porque eles acreditam que das operações existentes hoje, nenhuma ultrapassa 90 dias, né? Do Iapoque a Chuí, digamos assim. Mas na prática pode ser diferente, né? Isso, tanto até que eles deixaram aberto as empresas para analisarem esse campo e se caso tem alguma operação que ultrapasse esses 90 dias, para que procurem, né, o encate ali, para fazer ali a correção, então ajustar essa regra. Por isso que o ano de 2026 vai ser ali, é extremamente importante realizar esses testes até para a gente conseguir fazer essas validações, né? Mas foi muito bom o que vocês trouxeram aqui, porque deu para a gente perceber uma coisa, né? A Dani começou citando a lei complementar, e a Leia complementou falando dos ajustes que a ANT está trazendo, né? Então não tem como só olhar a ANT e não pensar na legislação, né? Uma acaba complementando a outra ali, né? E falando nas leis, o que ela fala, não tem como a gente seguir nessa linha de ajuste que está trazendo a ANT, que é falando do campo de indicador de doação, que a gente vê ele também na lei complementar, né? E agora tem ali esse indicador que faz parte do grupo de IBS e CBS. E esse campo eu também vejo que é pensando na apuração, né? Para realmente a gente conseguir visualizar se realmente essa doação deve ou não gerar um imposto. Antes de a gente entrar com a Leia ali falando sobre os campos, os layouts, Nani, olhando para a legislação, como você pode explicar para quem nos acompanha o que é esse indicador, o que é essa operação de doação ali na lei complementar, na reforma tributária? O contexto de doação dentro da lei complementar 214, ele está vindo um pouquinho diferente do que nós temos para os impostos vigentes. Por isso que eu sempre falo, que a gente sempre fala aqui que tem que mudar o mindset, tem que conviver ali com o que nós temos hoje, com os regulamentos, com as regras que nós temos hoje, mas também olhar do que a gente vai ter ali. Eu falo de 2033, que é quando nós teremos já os tributos vigentes agora extintos, né? Teremos só o IBS e a CBS e o imposto seletivo. Ver como que será a aplicação desses tributos. Então, para doação, a lei, ela tem ali, em regra geral, que o IBS e a CBS não incidem sobre doação. Tanto que já foi criado um C-Class-Trib específico para quando você for fazer ali a emissão de um documento fiscal, e aí aqui, pessoal, é qualquer DFE vigente, tá? E esse campo ele não é específico para a NFE e NFCE, é para qualquer DFE. Então, tem para o CTE, tem para a NFCOM, tem para a NF3E, tem para o BPE. Então, tem o C-Class-Trib, que é o 410.003, doação
sem contraprestação em benefício do doador. Então, para que aquele bem ou aquele transporte, o que for ali dentro do NF3E e da NF-Com, do BPE, seja emitido como doação, para que não incida o IBS e a CBS, não pode ter ali a contraprestação em benefício ao doador. Mas a lei também traz ali algumas exceções, onde essa não incidência de IBS e CBS se aplicam, que é quando a doação passa a ser tributada. Quais são os momentos que essa doação pode ser tributada? Que é quando há uma contraprestação em benefício ao doador. Por exemplo, eu pego um computador, dou para a Lorena e falo assim, Lorena, todos os fiscos que você apresentar, você utiliza esse computador e fala que é uma doação da empresa Dani Zageroli. Exemplo, existe uma contraprestação dessa doação, onde você vai fazer uma publicidade. Então, automaticamente, a lei determina que esse bem precisa ser tributado de IBS e CBS. E também tem aquela doação quando ocorre um fornecimento não oneroso de partes relacionadas, que é onde existe ali um conflito de interesse entre as partes. Temos esses dois momentos ali aonde pode ser que passe a incidir o IBS e a CBS na doação. E a lei, ela também traz algumas tratativas diferentes, porque conhecendo o brasileiro da forma com que nós conhecemos, nós sabemos que muitos produtos, às vezes, eles são adquiridos sem ter a finalidade de doação. Então, a lei também já está tratando isso, né? Então, por exemplo, eu adquiri o produto para ser comercializado e eu estou fazendo a doação dele. O que eu posso fazer? Porque no momento em que eu adquiri, que eu fiz o pagamento da mercadoria ali do bem, automaticamente, quando eu paguei 100%, eu tive crédito, eu aproveitei dos créditos dos tributos dessa compra. Então, eu preciso fazer o estorno desse crédito, já que eu estou doando. Então, precisa ser feita a doação tributada pelo valor de mercado, né? Ver quanto é que vale esse bem. Então, você não vai ver quanto você pagou. Você pode ter pagado menos. Por exemplo, você pode ter pagado 1.000 e no mercado ele vale 1.300. Então, você vai estornar IBS e CBS de R$300 de diferença ali do que você pagou. Por isso que eu falo, essa questão da doação, ela precisa muito ser analisada pelo contribuinte junto ao seu contador e à consultoria tributária. Como que vai ser ali? 26 é o ano teste. Faça alguns testes dentro do ano de 26, mas já vai estudando isso de 27 para frente. Como que você vai fazer? Porque às vezes você vai ter que estornar um crédito de um tributo do qual você não recuperou. Né, 100%, você vai estornar de um valor a maior. Então, você teria que fazer, no caso, esse estorno a valor de mercado para poder anular esses créditos que foram apropriados anteriormente. E também existe um Seclastrib específico para essa operação, que é o 410.026, que é doação com anulação de crédito. E esse Seclastrib, ele automaticamente exige o preenchimento do grupo de estorno de crédito que foi criado nessa versão da nota técnica, na 1.30, que a gente vai estar falando um pouquinho mais para frente. Então, a doação em si, às vezes pode parecer muito simples, um ato de bondade, né? Isso que eu ia falar, diferente do outro campo que era só mês, é tranquilo de informar, esse já tem toda uma regra, todo um cuidado para ser informado, né? Tem que ter todo um estudo de como que vai ser feito, né? Tem que olhar a nota original, então tem que armazenar essa nota, tem que fazer a escrituração correta dela. Eu vejo que assim, o contribuinte tem duas saídas. Ou ele adquire aquele bem com a finalidade de doação e deixa ali separado no seu estoque para a doação. Ou ele compra tributado e faz a doação com a tributação também. Que não é tão... Não é tão vantajoso, então vai precisar fazer um planejamento real desses produtos, porque, pensa dentro de um ERP. Exatamente. Porque é o que eu falei, você não vai pegar lá o custo da sua compra. Você vai ter que ver o valor de mercado. Então, se você olhar ali dentro do ERP para emitir essa nota, vai criar um produto onde eu vou ter que atualizar um valor, ou ter um campinho lá de valor de mercado, que se for doação, a pessoa vai ter que ir lá preencher aquele campo com aquele valor. Então, o processo não é tão simples mesmo. Não, se eu olhar dentro do sistema, não.
E os campos do layout desse grupo tá como, Lê? Ele ficou dentro do grupo de IBS-CBS, então ele precisa ser informado por item. Ali, como eu disse, é um indicativo. Você vai informar só se é um produto de doação, né? A informação é tranquila. Aí tem toda a lógica, toda a questão ali de regra que precisa de ponto de atenção. Como vocês mencionaram, todos os documentos têm esse novo campo, né? Ele está dentro desse grupo do DFE. Então, assim, é mais o cuidado, a atenção na hora de informar esse indicativo, né? E ele ainda não tem nenhuma regra de validação. Mas vai vir, eu acho, hein? O que você acha? Com certeza que já tem regra. Porque eles vão querer fazer que o processo fique certo, né? E não tem como deixar aberto sem regra de validação ali, né? Tem que ter, porque assim, se tem C-Class TRIB específico, se tem a questão do grupo lá que tem que ser preenchido do estorno de crédito. Então, provavelmente quando começar a emissão desses tipos de documento, já vão começar a implementar mais regras, né? É que eu entendo, assim, como você falou no começo, a não ser que seja algo muito esporádico ali, muito urgente, para sair uma nota técnica de qualquer DFE que está vigente antes ali do primeiro trimestre. Tanto que, assim, nós começamos a utilizar a versão 1.30 já em ambiente de produção, depois eu vou falar um pouco mais para frente disso, e algumas regras de validação começaram a gerar impactos. Em seguida da liberação do ambiente, em produção, nós já tivemos a publicação da NT da versão 1.31, trazendo só as correções de regras. Então, é até o que eu falo, eu tô vendo muito isso pro ano que vem ainda, né? Então, a ideia do encate é não incluir mais nenhum campo. Então, tudo que tinha no entendimento que eles têm ali em operacionalizar a lei complementar dentro dos documentos fiscais eletrônicos, os campos que precisam de informação já estão nos layouts. Então, o que for vir agora vai ser só realmente ajuste de regra e aí é lá para o ano que vem. Então, doação ainda talvez não impacte tanto no começo de 26, mas com certeza vai ter regra. Vamos esperar aí para conseguir trazer nos próximos episódios aí essas atualizações. Mas seguindo ainda com a versão 1.30, que é o que a gente está citando aqui da NFE e da NFC ali, que trouxe bastante campos, né? Tem um campo também que foi ali, não passou despercebido nas nossas análises, que é relacionado à emissão de finalidade de débito e crédito, né? Essas notas de finalidade de débito e crédito, desde o começo das NTs, estão vindo aí sempre com ajuste, bastante coisa nova. E também na versão 1.30 veio aí o ajuste de competência, que é a finalidade do grupo para ajustar ali os saldos de IBS e CBS, onde também se faz necessário para operações ocorridas no período, né? Essa estrutura ali nesse grupo, Léa, como que ficou? Então, esse grupo, ele tem 3 campos, ele vai ser informado a competência da apuração e o ajuste que vai ser feito com o valor do IBS e da CBS. Ele pode ser lançado ali tanto para débito quanto para crédito. E analisando os tipos de nota, débito e crédito, ele tem ali na tabela de classificação, já temos assim uma ideia de quando vai ser usado, qual a obrigatoriedade desse campo, né, de ajuste. Ele tem ali o 02, anulação de crédito por saída imunes e isentas, débitos de 03, que é débitos de notas fiscais não processadas na apuração, e o 08, que é desenquadramento ali do Simples Nacional. Esse desenquadramento do Simples Nacional aqui me pegou. Eu tô tão curiosa para saber como é que ele funcionar. Então, eu não sei ainda. Pensando no ajuste de crédito ali, né, fora do período, como que a gente vai relacionar isso? Vai poder fechar o mês e depois passar esse valor? É a cada nota? Eu acho que vai ser uma vez no mês. Tomara. Eu espero, né? Porque também não tem regra de validação para esse tipo de crédito. Por isso que a gente tá assim, eu tô curiosa, né, para saber como que vai ser a aplicação dele. Porque muitas coisas a gente descobre ali nas regras, né? Analisando as regras, a gente deduz o... Mas olhando a lei,
eu vejo que eles querem quanto mais rápido possível. Sim. E aí, pensando no final do mês, no final do período, uma nota só, não sei se é condizente do que diz a lei, mas seria muito mais prático ali para, pensando até num Simples Nacional, né, que às vezes não tem um software, um RP gigante ali para conseguir fazer o tratamento desses saldos, né. Imagina desenquadrar lá no mês de março, abril e ter que emitir nota até dezembro. Puxado, hein? É puxado. Vale mais um planejamento aí tributário, uma análise bem boa desse grupo aí, ó. Já pensando no trabalho que pode gerar. E o segundo grupo ali do layout é o de estorno de crédito. O nome ele já é bem objetivo, ele fala ali sobre como estornar esses dados de crédito de IBS e CBS, e ele também contém campos bem importantes ali, né, Leia? Sim, é um grupo que ele vai ser informado o valor do estorno ali de IBS e CBS também. E ele faz parte também daquele grupo das informações total do NFE, tá? É bem importante, a gente já falou dele ali, né? Combinação do indicativo de doação. Então, precisa ser feito um estudo também para informar quando vai ser feito o estorno, né? Tem que sempre se atentar, né, ali as alterações que vem na nota técnica, dar uma analisada ali junto à tabela de classificação tributária, ver se tem algo específico, porque a tabela ali no portal da Conformidade Fácil, ela tá bem usual, assim, tá bem fácil o entendimento. Então, tem dúvida a respeito de quando preencher esse campo, é só ir lá, selecionar, abre a opção de filtro, seleciona lá, estorno de crédito. Aí ele vai listar para você qual CST e C-Classe exige esse estorno de crédito. Até o momento, a gente tem ali o 410.026, que é o que está ligado à doação que eu falei anteriormente, né? Mas pode ser que novos CSTs sejam incluídos, novos C-Class Tribs também. Então, eu acho importante, assim, sempre que sai um campo novo da nota técnica, a primeira coisa que eu faço é dar uma olhada lá como que está a tabela de classificação tributária, se saiu alguma coisa não. Existe um form técnico que divulga essas versões, essas atualizações, mas ele tem um delayzinho, assim, da publicação do informe técnico e atualização da tabela. Então, eu sempre corro lá primeiro para dar uma olhada. E você vê, assim, que está tudo muito interligado. É diferente do que a gente tem hoje, né? É diferente, até pensando tanto no estorno de crédito como no outro que a gente já citou aqui, ambos a gente tem que ver essas particularidades mesmo em qual operação pode usar. Hoje a gente tem um totalmente diferente, na ICMS a gente usa lá o CST, tem poucas validações até, e vai colocando as informações, aqui já não, né? Então, só vai poder usar tal C-Class que se realmente tiver aquele indicativo. Então, a tabela é fundamental, até pensando no seu RP, né? Vou implementar, vou deixar esse campo livre para o meu usuário. Às vezes não é tão interessante, né? Pode ser vinculado a esse C-Class Trib atualizado no seu sistema, né? Sempre compatível com o portal, vai ficar mais fácil. Então, tem que pegar essas manhas, que nem a Dani já está abraçando a tabela e a lei complementar, e abraçar também no seu RP para ficar certo, né? Para fechar essa parte de layout, que a gente já falou bastante dessas primeiras, dessas atualizações que estão ali, primordial ali para seguir, né, com as emissões, tem um que é do crédito presumido que eu fiquei assustada até, né? Uma sai, exclui grupo, entra grupo, te realoca, muda, e agora ele foi realmente organizado, né, num bloco só, com novos campos, alguns grupos ali realocados, né? Sim. Então essa estrutura mudou, né, Leia? Sim, vamos dizer que deu uma centralizada, tá um pouco tá muito bagunçado. E aí eles criaram um novo grupo, colocaram ali o da Zona Franca de Manaus também junto, né, do crédito presumido das outras operações. Então, assim, agora a gente fala, foi criado e foi, né, excluído um outro. Então, é mais para ajustar e ficar em conformidade ali no, né, o layout bonitinho. Também tem como eu falei, foi criado um grupo de apropriação de crédito presumido para saldos devedor ali, né, para a Zona Franca de Manaus, e adicionado também nesse novo grupo. É importante essas atualizações, fica mais fácil ali pra gente até a hora de preencher na tag conseguir ver já certinho, né? Quando fica um num canto, outro no outro, pra explicar até pra um cliente alguma coisa, é mais complexo. Então foi válida, né, Dani? Sim, conferir um XML também, você vê que tá tudo no mesmo lugar, você não tem que ficar procurando IBS, depois na CBS, IBS UF, IBS MUN, depois na CBS, né? Agora ele tá tudo certinho, centralizado.
um embaixo do outro, né? Então, a gente só tem ali 2 novos campos dentro de crédito presumido da operação, e os que já estavam criados ali dentro da nota técnica, eles só foram realocados, né? Uhum.